Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu nome é Leilson e hoje vamos fazer uma análise da novela Gênesis. A novela está sensacional, ela está trazendo um tipo de conteúdo para tentar responder ou explicar as lacunas deixadas por alguns versículos na Bíblia, e também ela traz teorias teológicas muito interessantes que poucas pessoas conhecem. E é justamente sobre isso que nós iremos falar hoje nesse vídeo. Então, se você assistiu a novela e quer compreender um pouco mais do que ela tratou no primeiro e no segundo episódio, assista esse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar. E assim, a novela está sensacional. E uma coisa é necessária a gente compreender. A Bíblia não é um livro histórico que vai narrar tudo o que aconteceu no mundo. A Bíblia vai narrar aquilo que é necessário, aquilo que é inspirador, aquilo que foi inspirado por Deus. E assim, a novela está muito boa. Eu assisti o primeiro capítulo e o segundo capítulo e estou esperando agora o terceiro. Hoje é quarta-feira, estou gravando alguns minutos antes dele começar. E assim, está trazendo coisas muito extraordinárias. E o que eu achei muito interessante foi as teorias teológicas, os conceitos teológicos que eles apresentaram na novela, tentando explicar algumas lacunas que são deixadas pelos versículos, pelo próprio texto bíblico, que a gente lê e se pergunta, como isso aconteceu? Será que isso aconteceu por causa daquilo? E até mesmo algumas pessoas dizem que são perguntas que não podem ser respondidas, mas na verdade podem ser respondidas quando a gente começamos a estudar um pouco mais e a compreender o que aquilo quer dizer, também com base na história. E a primeira coisa que ela apresenta é a guerra que aconteceu no céu entre Lúcifer e Deus, quando Lúcifer quis usurpar o trono de Deus. Basicamente, ele traz assim, todo um contexto bíblico e histórico do que de fato aconteceu no céu dentro dessa batalha. Eles não detalham essa batalha, mas é algo que chama muita atenção. É no momento que Lúcifer cai contra essa parte dos anjos e ali eles chocam com a terra e é mostrado que existia dinossauro na terra. E aqui já vai a primeira explicação teológica que eles trouxeram para a gente compreender. Porque há algo que a gente deve entender, que contra fatos não há argumento. Ou seja, se existem fósseis de dinossauros, de fato esses seres existiu na Terra. E segundo a ciência, esses seres não poderiam coexistir com os humanos. Então, a teoria teológica, a concepção teológica de alguns estudiosos é que esses dinossauros eles viveram antes do ser humano aqui na Terra. E é algo muito importante que a gente também precisa definir. A Terra ela não era sem forma e vazia. E isso o profeta Isaías deixa bem claro. E quando Lúcifer ele cai na Terra, os teólogos afirmam que essa colisão entre Lúcifer e a Terra foi a causa da extinção dos dinossauros, que para a ciência foi um meteorito, mas para a gente cristão, para os teólogos, eles acreditam que foi a queda de Lúcifer. A primeira teoria bíblica é essa que a novela traz, que muitas pessoas vão dizer, meu Deus do céu, mas isso aí é antibíblico, dinossauros não existem, mas a ciência mostra que ele existe. Os fatos arqueológicos mostram que ele existe. Então, a única explicação lógica que os teólogos conseguem explicar é essa. E, de fato, faz muito sentido. Primeiro, porque a Terra não era sem forma e vazia. E quando houve essa colisão, a Terra ficou sem forma e vazia. E aí que entra o versículo 2 do capítulo 1. E a Terra era sem forma e vazia. E é quando Deus começa a criar todas as outras coisas aqui na Terra. Outra coisa que chamou muita atenção na novela foi o fato da serpente ter patas. E muitas pessoas lê o versículo que Deus amaldiçoou a serpente e diz, rastejarás sobre o teu ventre a partir de agora. E as pessoas não conseguem compreender que Deus amaldiçoa a serpente para ela rastejar sobre os seus ventres, porque na realidade ela tinha
patas. E isso também é comprovado pela biologia. A biologia diz que por causa da evolução, elas não fizeram uso das patas, então elas perderam a pata, que é aquela famosa lei do uso e desuso, que eu esqueci agora o nome do biólogo que explica esse fato. Mas, para a gente cristão, foi simplesmente a consequência do que aconteceu. Foi o que Deus gerou para aquela serpente. E é muito engraçado porque a serpente que tentou Eva na novela era uma serpente bonitinha, parecia um largato. Mas, de fato, não estou dizendo que era aquela semelhança, mas eu estou falando que ela existia com patas. Então a novela, assim, está bem coerente com aquilo que a Bíblia diz e ela traz essa nova concepção para a gente compreender de fato que a serpente, sim, tinha patas antes do pecado original. Outra coisa que a novela deixa claro, isso aqui é muito interessante, foi o fato da relação entre Adão e Eva, que eles dentro do Jardim do Éden tinham relação de mulher e homem, marido e mulher. Sim, a novela não deixa claro, a novela não mostra que eles tiveram relação sexual. Que particularmente é uma coisa que eu acredito que poderia existir, porque o sexo dentro do casamento é um ato dado por Deus. Até mesmo porque o próprio Criador disse, olha, crescei e multiplicai. E não tem como crescer sem ter relação sexual. E Deus fala isso antes do pecado acontecer, quando ele cria Adão e Eva. Então, a lógica de Deus era que houvesse o ato sexual dentro do Jardim do Éden. Até porque eles não tinham a concepção do sexo como nós temos hoje. A gente olha para o sexo como um ato que é pecaminoso para algumas pessoas. E de fato quando é feito de forma desregular e de forma sem limites. Entretanto, dentro do padrão bíblico e principalmente dentro do casamento, o sexo é abençoado por Deus. Então, aqui fica a minha concepção. Eu acredito que eles tiveram esse tipo de relação dentro do Jardim do Éden. E a novela traz um pouco dessa concepção. Ela não fala que eles tiveram relação dentro do Jardim do Éden, mas elas mostram que eles tinham relação de marido e mulher. E até mesmo tem uma cena que eles se beijam, o primeiro beijo do casal dentro do Jardim do Éden. E muitas pessoas podem olhar para isso e dizer, não, isso é blasfêmia, porque não pode acontecer. E de fato poderia, porque o Jardim do Éden foi aqui na terra e não no céu. Outra coisa que eu achei muito interessante foi a história que eles criaram para dar uma explicação, como eu já falei, para as lacunas deixadas dentro dos textos bíblicos. Como, por exemplo, quem foi a mulher de Caim? Porque a Bíblia diz que Caim ele sai pela terra errante, vagando pela terra, e ele encontra uma mulher e se casa com ela. E isso é algo que as pessoas começam a se perguntar, já existiam outras pessoas na terra? E é muito interessante porque a gente devemos compreender que Adão, de fato, com Eva, tiveram outros filhos, além de Caim e Abel. É incoerente achar que um casal primitivo só teriam 2 filhos, porque eles não conheciam nenhum método que viesse a evitar a procriação. Então, particularmente, eles tiveram sim outros filhos, e isso é deixado bem claro na novela, que foram filhas mulheres. E assim, quando Caim ele vai sair para amaldiçoado por Deus, ele vai conhecer essas mulheres, que são as suas irmãs, e particularmente ele vai se casar com elas, gerando assim a prole de Caim. E isso é muito interessante porque ela vem construindo esse cenário histórico para a gente compreender textos bíblicos de uma forma diferenciada. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguns amigos, deixa o like aqui. E se vocês também quiserem comentar o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam dos capítulos que já passaram, fiquem à vontade. Se vocês também quiserem me seguir lá no Instagram, Leilson Ferreira 12, vão lá. É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.